Vamos falar agora de um mecanismo que era o queridinho dos brasileiros até uns anos atrás para a obtenção de uma residência aqui em Portugal, o chamado Visto Gold, a autorização de residência por investimento, que através da compra de um imóvel de alto valor fazia com que brasileiros e outros estrangeiros conseguissem a sua residência aqui no país. Esse regime sofreu uma alteração nos últimos anos e a compra de um imóvel não dá mais direito a ter um visto gold, pelo contrário. Agora, são outros mecanismos, como, por exemplo, o investimento de 250 mil euros em projetos culturais. Sabe o que aconteceu, então? Não tem mais brasileiro liderando o ranking dos vistos gold nessa modalidade agora de investimento na cultura. Quem fala sobre isso com a gente agora é a nossa colega, repórter de economia, Sônia Santos Pereira, que fica baseada na redação do DN na cidade do Porto. Oi, Sônia, conta pra gente aí. Parece que os brasileiros perderam, então, o interesse agora em ter um visto gold, já que tem que investir na cultura em Portugal, é isso? Pois é, Carol, tens razão. Isto, na verdade, os brasileiros foram das nacionalidades que mais investiram em vistos gold quando havia aquele requisito sobre o investimento em bens imobiliários. Nessa altura, eles eram o segundo maior investidor em vistos gold em Portugal. Chegaram a ter 1.256 autorizações por investimentos, nomeadamente e com forte incidência, na compra de imobiliário. Entretanto, esse requisito terminou. E um dos que tem sido muito procurado são as transferências de 250 mil euros para projetos culturais, para aplicar cá em Portugal, claro, para obter a tal autorização de residência por investimento. Neste requisito não se encontram realmente destacados brasileiros. Os últimos dados que o Diário Notícias noticiou esta semana apontam que são os americanos os que mais investem em projetos culturais. Só o ano passado, os americanos conseguiram 211 autorizações por transferências de 250 mil euros para obter o tal visto gold. São transferências que são basicamente doações, não há qualquer retorno financeiro, não é um investimento com uma aplicação financeira que se vai ter depois um juro, nada. É apenas um investimento num projeto cultural que é definido pelo Ministério da Cultura, mais particularmente por um gabinete que é o GEPAC, que define quais são os projetos culturais e de reabilitação de património que estão elegíveis para essas transferências. Portanto, o ano passado foram os norte-americanos que ficaram na lista, mas desde que está em vigor este requisito, portanto, as transferências para projetos culturais, são os norte-americanos, os chineses e os indianos que mais obtiveram vistos gold por esta via. Nada de brasileiros, pelo menos com destaque. É um facto. De qualquer forma, este mecanismo tem despertado bastante interesse. O ano passado captou 46,8 milhões de euros. Foi um crescimento de quase 300% face a 2024, uma explosão, na verdade. Foram, portanto, autorizadas 211 vistos gold por esta via, quando no ano anterior tinham sido apenas 54. Desde o início, em 2020, desde que este requisito está em vigor, já houve 293 transferências de capital para obter este visto. Como disse, os Estados Unidos, a China e os indianos são realmente as nacionalidades mais ativas na procura deste instrumento, desta forma de obter o passaporte dourado, como aqui também se costuma dizer. E este passaporte dourado, o ano passado, permitiu que 40 atividades da área da cultura, 41 projetos, fossem financiados. A criação do Museu do Brinquedo no Caramulo foi um dos casos, é um dos exemplos, assim como a reabilitação do Palacete Fundação Alentejo em Estremoz. No cômputo geral, os mais financiados, portanto, desde 2020, foram a Fundação Abel e João Lacerda, que ganharam um financiamento superior a 13 milhões de euros para projetos culturais. Serralves, a Fundação Serralves, muito conhecida, inclusive no Brasil, 11 milhões de euros que obteve desde 2020. E a Fundação Alentejo, 5,6 milhões de euros.
Isto são apenas os maiores financiamentos, portanto, as entidades que obtiveram o maior financiamento por esta via. Neste momento, estão 29 entidades, entre museus, teatros, diversas organizações de âmbito cultural, com projetos elegíveis para transferências de capital, portanto, os tais 250 mil euros, que depois podem, então, gerar um passaporte dourado. Devo dizer que, portanto, desde 2023, no final, em outubro de 2023, o então governo de António Costa, e também por causa, nomeadamente, do elevado preço das habitações em Portugal, terminou com a possibilidade de obter vistos gold por aquisição de bens imóveis. Neste momento, quem quiser ter um visto gold, ou como se chama em termos mais oficiais, mais formais, autorização de residência por via de investimento, pode fazer uma transferência de 500 mil euros para projetos de investigação científica em Portugal, para também 500 mil euros de transferências para fundos de investimento não mobiliário, também 500 mil euros para a constituição de sociedades comerciais e criação de 5 postos de trabalho e, por fim, mais uma vez, a transferência de 150 mil euros para projetos culturais.